Hoje a gente está aqui com o Marlon Martin, ele é Head de Data Engineering na Gatsby, eu não sei se é assim que pronuncia, ele vai falar aqui pra gente, mas enfim, tudo bem, Marlon? Obrigado aí por aceitar o convite. Olá, Edu, tudo bem? É GAVB. Então é Já viu, GAVB boa. porque são as iniciais do fundador, né? Então, até já trazendo assim, como é que vamos criar um nome de empresa? O fundador pensou, bota as primeiras letras do nome, tá aí, tá pronto o nome. Boa. Você pode contar um pouquinho pra gente o que você faz lá, só pra gente ter uma noção assim por alto? Não, claro. Bom, falando um pouco até do contexto de como eu atuo dentro da GAVB, falar um pouquinho da história da empresa. A empresa foi fundada em 2013, 2014 pelo Gustavo, que é o acrônimo do nome. E o foco dela inicialmente era prestar consultoria em suporte, middleware, database. Só que ela viu oportunidade na sequência, dentro de um cliente em que ela estava atuando, da expansão desse mundo de dados. Então a gente, na época, eu conhecia já o Gustavo desde a época, eu não trabalhava diretamente com ele, mas a gente compartilhava muito desse conhecimento, desse interesse sobre dados, viu a questão da expansão do Big Data, viu a questão da expansão da carreira de cientista de dados e acabou investindo nessa linha. A empresa acabou crescendo, acabou atuando, saindo um pouco do nicho aqui do Rio Grande do Sul, nós somos uma empresa gaúcha, saímos do nicho do Rio Grande do Sul, fomos para o centro do Brasil e cada vez mais buscando profissionais. A gente sempre buscou uma cultura de não ser, de a empresa ter a sede dela no Rio Grande do Sul, mas ela ser espalhada pelo Brasil. Conseguimos a busca de bons profissionais e a empresa acabou se estruturando em diferentes unidades de negócio, que hoje tem o seu grande foco em consultoria. Eu estou à frente do time de engenharia de dados, então hoje nós estamos dentro da unidade de Data Fabric, ou seja, toda aquela base, aquele suporte de dados para realmente as empresas poderem tomar a sua decisão, fazer a sua atuação sobre o negócio. Então, junto comigo em engenharia de dados, nós temos engenharia de cloud, nós temos a unidade de negócio de governança e estamos estruturando mais uma ainda de suporte. Nisso a gente ajuda os nossos clientes exatamente na estruturação, seja ele de um data lake. Então a gente acaba trabalhando com muitos clientes na estruturação de um data lake, na modernização dele, ou até mesmo no processo de FinOps. A estrutura de dados da empresa em cloud ela está gerando um gasto muito grande que ela não estava esperando quando ela implantou. A gente entende quais são as formas que a gente consegue melhorar esse processo, como é que a gente pode reduzir os gastos da empresa, seja com ele com melhoria de processos, melhorias de pipelines de dados. Então a gente acaba atuando muito com muitos clientes que hoje trabalham com Azure, com AWS, com GCP, com diferentes tecnologias. A gente tem que entender o contexto, propõe essa atuação, esse ajuste e implementa dentro do cliente. Outros momentos a gente atua também com propriamente o outsourcing do profissional. Então, nós fazemos hoje a contratação de muitos profissionais dentro do Brasil de diferentes níveis de senioridade. Então, até isso, estamos com vagas abertas. Se tiver interesse em entrar na carreira de engenharia de dados, o LinkedIn da empresa tá com vagas abertas de engenharia. E a nossa ideia muitas Não vezes é estou vendo trabalhar com. nenhum app chamado Carreira. Opa, eu segui, desculpa, gente. Muitas vezes a nossa ideia é sempre trabalhar no desenvolvimento de pessoas, porque o mercado hoje de engenharia de dados ele está muito fechado. Então nós temos hoje profissionais bons no mercado que estão empregados e nós temos pessoas que estão querendo entrar na área. Então nós temos internamente um programa de desenvolvimento onde a gente busca desenvolver o profissional que está querendo entrar na área. A gente muitas vezes acaba colocando esse profissional, seja ele num projeto interno, seja ele num projeto composto por profissionais com maior nível de senioridade para acabar desenvolvendo essa pessoa. E paralelo a isso, a gente tem uma matriz de skills que a gente vai tentando trabalhar para justamente a gente conseguir perpetuar essa pessoa na carreira de engenheiro de dados. Então, basicamente, esse é o resumo do meu dia a dia junto com o meu time de líderes. Boa, boa. A gente tá aqui também com o Otávio, né, como sempre. Fala aí, Otávio, como é que você tá, cara? Olá, olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, prazer imenso estar aqui e obviamente aprender um pouco dessa tal engenharia de dados, né? Vamos lá, vamos Boa, juntos. vamos lá, falar um pouquinho sobre engenharia de dados, mas aí eu já queria começar te perguntando, Marlon, né, assim pra gente começar mais leve, né? Qual o que que é exatamente essa engenharia de dados? Como é que ela se difere ali da engenharia de software e tal? Tem muita diferença? Tem pouca? Como é que você vê isso aí? Não, perfeito. Engenharia de dados, quando a gente trata engenharia de dados versus engenharia de software, elas são primas distantes, mas com uma
com uma proximidade bem grande, porque quando surgiu todo o contexto de ciência de dados, o consumo da informação, hoje o dado é o novo petróleo, entendia-se que era só acessar as bases de dados da empresa, buscar aquela informação, gera-se, plota aquele gráfico que muda a visão da empresa como um todo. Só que como que a gente constrói isso? Porque hoje o engenheiro de software, ele acaba fazendo desenvolvimento da aplicação, o database, a estrutura de dados, ele não é uma preocupação muito grande. Ele é um repositório da informação, ele vai guardar o estado daquela informação naquele momento. Então, muitas vezes ele tem essa pouca preocupação sobre essa informação, como ela está sendo armazenada naquele momento. Quando ela vai ser consumida por um cientista de dados, por uma área de business intelligence, ela não está de uma forma minerada, de uma forma que você consiga cruzar essas informações e retirar o verdadeiro insight. Então, o engenheiro de dados ele é responsável pelo quê? Por fazer a aquisição desse dado a partir de um banco de dados de origem, levar essa informação para uma segunda base, através de um pipeline de dados, onde ele faz uma higienização da informação, retira máscaras ou põe máscaras dependendo da informação, transforma aquele dado de um texto para um inteiro, de um texto para um double, dependendo de qual for o contexto do dado a ser utilizado. Inclui essa informação dentro de um catálogo, para que, dentro de um catálogo, os metadados dessa informação, armazena esse dado dentro dessa base de destino, que pode ser um data warehouse, que pode ser um data lake, que pode ser, enfim, até mesmo um banco MySQL simples, dependendo do contexto de negócio. E a partir daí ele está disponível de uma forma que o analista de negócio, o analista de BI, ele possa acessar aquela informação e saber, por exemplo, que o COD, ou o campo 1, 2, 3, 4, que é lá dentro da origem, que é um campo já pré-determinado de uma aplicação existente, ele é o código do usuário. E esse código do usuário está no mesmo formato que ele consegue cruzar essa informação com um outro sistema, com um sistema de CRM, por exemplo, que tem o próprio código do usuário, para poder gerar o insight dele. Então, esse desenvolvimento desses pipelines, eles seguem as diretrizes de uma engenharia de software. Claro, existem hoje provedores de cloud que eles fornecem ferramentas que é muito drag and drop para você fazer esse tipo de movimentação de dados, transformação de dados. Mas hoje, o engenheiro de dados em si, ele constrói uma aplicação utilizando muitas vezes linguagens como Python, Scala, orientado a objeto, com gestão de troubleshooting, com gestão de recursos, para garantir que esse código ele consiga fazer a leitura sem impactar a origem, porque tu está fazendo muitas vezes uma leitura invasiva na origem, e consiga transformar esse dado em tempo hábil para que ele seja disponibilizado para o consumo por essas áreas de negócio. Então ele trabalha muito mais nessa transformação. Esse seria o conceito por trás do engenheiro de dados. Eu tenho até uma pergunta com relação a isso, né? Temos a ciência, né? A ciência de dados, que justamente lida com essa parte de Python, e você falou da engenharia de dados. Como os dois se cruzam? Aonde começa um é onde termina o outro, ou acaba sendo a mesma coisa? Não, até no começo de quando surgiu o cientista de dados, muitas pessoas entendiam que o cientista de dados era um perfil único que conseguiria trabalhar em todas as frentes. Mas hoje, quando você fala em ciência de dados, a gente trabalha muitas vezes com algoritmos de predição, algoritmos de segmentação, algoritmos de classificação, que são muito mais voltados ao lado de negócio e até mesmo alguns modelos matemáticos que existem no mercado. Reinforced, aí não é muito a minha área, porque eu fiquei muito mais nessa parte técnica dentro da minha carreira. Mas ele está muito próximo do negócio. Se a gente entregar para que o cientista faça todo esse pipeline, muitas vezes ele vai acabar tendo que intensificar o seu conhecimento em gestão de dados a partir de APIs, formato de armazenamento, estruturação do ambiente, que hoje o cientista de dados ele não tem essa formação por default no mercado. A formação dele é uma formação matemática. É a formação realmente de conseguir fazer uma análise, seja ela prescritiva ou preditiva do dado. E ele precisa desse dado mais organizado. A responsabilidade do engenheiro é organizar esse dado. Então, por isso que começou a ter, até isso a gente pode falar dos últimos 2 anos, até 2 anos atrás as empresas buscavam muito o cientista de dados como o detentor dessa informação, dessa mudança de se poder utilizar o dado como um diferencial de negócio. De 2 anos para cá, começou-se a ter a necessidade do engenheiro mais forte, mais latente, porque os dados não estavam organizados, porque a gente tem, falando claro aqui em Brasil, os sistemas legados do Brasil são muito complexos.
a gente está falando até mesmo que são empresas que até a gente presta atendimento, grandes bancos, grandes financeiras, onde o seu core bancário é de 1998. Então lá não se tinha preocupação nenhuma, lá se trabalhava com Clipper, onde tu tem os DBFs que foram só realmente só foram transportados para um banco de dados Oracle e acabou ficando a organização do dado dessa forma. E tu não consegue reutilizar essa informação se tu não tiver esse pré-processamento. Então é ali que termina a atuação do engenheiro de dados. Terminou-se o pré-processamento, a entrega da informação organizada e higienizada para um consumo de negócio efetivo, é quando entra o cientista de dados ou até mesmo o analista de BI. E em alguns casos, mas aí, claro, depende muito da maturidade da empresa, até mesmo o analista de negócio. O cara que está lá na ponta do negócio, ele tem o seu skill um pouco mais de análise de dados, SQL, algum skill um pouquinho mais técnico. Dependendo da organização que o dado está disposto dentro dessa camada mais externa, você consegue fazer o uso desse dado. Então, mas claro, isso depende muito da maturidade da empresa. Hoje a gente tem, dentro do número de empresas que a gente atua, a gente tem empresas com diferentes níveis de maturidade, de empresas que hoje já têm a ideia de uma cultura data-driven, onde nas próprias metas da empresa, se existe o uso do dado para tomada de decisão como uma meta, como empresas que a gente é chamado para tentar vender dentro da empresa um projeto de estruturação de dados. Então, é a pluralidade do Brasil. Legal. Então, temos o cientista de dados, cujo background dele, a formação dele é muito mais para a área matemática, certo? Perfeito. E temos o engenheiro de dados, que tem esse background matemático, porém, ele também tem uma responsabilidade com a engenharia de software, né? Então ele tem essa preocupação maior com a engenharia de software. E você falou uma coisa interessante, né? Ele é responsável por pegar a informação que já existe e transformar. Aí uma curiosidade. A responsabilidade de uma aplicação em execução. Por exemplo, o banco de dados não está performando da maneira necessária. Talvez seja necessário modificar para uma outra modelagem, ou talvez um outro banco de dados. Não seria envolvido esse engenheiro de dados. Seria apenas o engenheiro da aplicação? Não. Ou ele só lida com... Exatamente. Então, o que nós temos aqui, né? A gente também tem essa outra fronteira tênue. Porque hoje a gente tem a aplicação, ela está rodando no seu universo. A ideia é que ela esteja o mais isolada possível. Quando a gente trabalha com dado, a gente sempre faz o processo de aquisição. O que é o processo de aquisição? A gente pega aquele dado, move para uma segunda base de dados. E muitas vezes essa base de dados, na verdade, nem é uma base de dados, é um data lake, é uma estrutura de dados hoje focada em arquivos, dentro de um ambiente cloud, ou um ambiente on-premise, em que esse dado ele passa a ser ele passa a ser processado, ele necessita de poder computacional só quando ele é utilizado. Então, isso dá toda a liberdade do time de engenharia de dados e engenharia de cloud em formatar a melhor performance para o consumo do dado sem implicar na aplicação. Hoje a aplicação vai estar lá com seus microserviços, gerando seus eventos, gravando na sua base, ou consumindo na sua base. E como muitas vezes a gente precisa fazer um grande processamento, execução de um modelo de dados, se a gente aplicar esse modelo dentro dessa base de origem, tu vai ter um impacto no serviço, tu vai ter um impacto na aplicação. Então esse isolamento também é responsabilidade do engenheiro. Então o engenheiro vai lá, captura informação, claro, que é necessária para negócio. Existe até o conceito que a data lake muitas vezes tem que ter todos os dados. Não necessariamente precisa ter todos os dados da empresa. Ele precisa ter os dados importantes para a tomada de decisão. Então, se faz a aquisição desse dado, se transforma para uma estrutura de arquivos, Big Data ou um banco apartado. A partir então, a organização desse banco ela segue o foco de análise, não mais o foco de aplicação. Um ponto que eu queria entender é o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem aqui um desenvolvedor que já é experiente ali, enfim, já conhece bastante de arquitetura, de sistemas distribuídos e tal, né, já é bastante experiente. Como é que uma pessoa com esse nível de senioridade faria para migrar, para trabalhar com área de dados ali, de engenharia de dados? Seria muito complexo para ela ou não? O que ela vai ter que aprender de novo? Legal. É legal isso porque hoje eu tenho uma pessoa no time que fez exatamente esse movimento. Ele tinha bastante experiência em desenvolvimento com Java, com aplicações web, e ele buscou justamente fazer essa movimentação. O que foi o grande impacto para ele? Porque quando você entra no time de engenharia de dados, sendo um desenvolvedor, você
vai encontrar um ambiente onde ele é praticamente dominado por antigos analistas de integrações, o pessoal que trabalhava com ferramentas de integrações de dados, não tanto desenvolvedores. Então foram essas pessoas que começaram a fazer a migração mais cedo para a carreira de dados. Mas muitas vezes as pessoas, por trabalharem com ferramentas de integrações, que nem eu comentei ali, muito drag and drop, com pouca codificação, com encapsulando uma codificação simples, essas pessoas elas acabam não tendo hoje o skill de desenvolvimento de uma aplicação fechada, orientação a objeto, preocupação com testes, todos esses conceitos de engenharia de software que a gente vê que são necessários dentro da engenharia de dados. E isso a gente acaba desenvolvendo com essas pessoas. Quando um desenvolvedor, um engenheiro de software que já tem isso no seu dia a dia, já tem isso na prática, ele entra na carreira de dados, a preocupação dele é muito mais aprender o Python, que muitas vezes não é uma linguagem que ele está costumeiramente utilizando, mas além do Python também desculpa, pacote do PySpark, para ele poder utilizar realmente o processamento distribuído, a construção de pipelines de dados, a transformação de informação, a questão de tipagem de dado e até mesmo o cruzamento da informação com base na necessidade de negócio. Porque aqui a gente está falando que o engenheiro de dados ele consegue unificar algumas bases. E aí é muito SQL, é muito Python em si para fazer essa transformação, esse cruzamento de dados, que muitas vezes o desenvolvedor ele não está muito habituado. O desenvolvedor está muito mais habituado em construir a aplicação, fazer um pequeno enriquecimento dela e já entregar para a base. Aqui a gente faz a mesma coisa, só que a gente utiliza diferentes bases. Então hoje eu estou falando que eu posso estar trabalhando com dados, cruzando informações oriundas do meu legado, que é em Clipper, planilhas Excel que estão dentro de um diretório, e mais um serviço de streaming que está me gerando alguns eventos e eu preciso traduzir aquela informação. Então eu pego um dado num formato tabular, um segundo dado que é uma planilha, um terceiro dado que é um JSON. Eu tenho que fazer a transformação daquele JSON para um tabular para conseguir cruzar essas informações. E isso o Python me dá toda a maleabilidade. Então é muito mais fácil hoje para um engenheiro de software, para um desenvolvedor, fazer essa transição do que um analista de integrações, por ele ter esse conhecimento. Perfeito. Eu achei bem interessante essa separação, né? Então temos o cientista de dados, recapitulando. Temos o engenheiro de dados, que ele cuida dos dados já, ele vai aquecer e transformar esses dados, né? E existe o engenheiro desenvolvedor que foca na aplicação em tempo real. Então, o maior diferencial seria essa preocupação em transformação, né? Exato. E existe alguma preocupação com o real time ou com quem essas informações estão com relação à engenharia de dados e como vocês fazem essa comunicação, né? É orientada a eventos, em batches, quais são as práticas, boas práticas, más práticas nesse sentido? Boa. Dessa transferência de base de informação, né? Sim. O importante, assim, e aí, claro, vai muito da maturidade de empresa em empresa, né? Existem técnicas que você consegue adquirir esse dado das duas formas, seja ela em batch ou seja ela em streaming. Depende muito de como essa informação é gerada na origem. Então, isso é uma das discussões que a gente tem muitas vezes em projeto, em que o cliente ele gostaria de ter uma visão do fechamento de venda deles em real time, porém, ele não tem nenhum serviço que atualize isso numa base de dados de forma real time. Então fica um pouco complexo de a gente fazer esse tipo de ação. A gente pode, que nem eu comentei ali, existem formas de aquisição de dados invasivos, onde eu vou gerar um processo que vai bater dentro do banco de dados dele de 15 em 15 minutos e pegar a informação de vendas dele e trazer isso para o pipeline de desenvolvimento e entregar. Mas a gente também consegue hoje atuar, e aí vai muito de maturidade mais uma vez, na ingestão de dados já dentro dos brokers. Então hoje a gente consegue fazer processos que se subscrevem num broker que a empresa utiliza para a transferência dos eventos e consumir esses eventos em tempo real. E até mesmo, que aí é um outro nível pós-ciência de dados que a gente fala, que é já quando a gente está falando de uma automação de um machine learning, que ele precisa dessa informação em tempo real muitas vezes para a sua tomada de decisão. Então o engenheiro de dados ele também faz a construção desse tipo de pipeline. Exemplo, pegando a questão de um próprio aplicativo qualquer que a gente faça o nosso login. A gente pode daqui a um pouco ter modelos de machine learning desenvolvidos onde a pessoa faz o acesso, o login gera um evento dentro de um broker para o evento de login dentro do aplicativo normal, ele gera esse evento é capturado pelo time de engenharia de dados,
ele pode ser utilizado tanto para uma análise prescritiva, para saber como é que está a utilização da plataforma pelo usuário, como também essa mesma informação, por ela estar sendo gerada em tempo real, ela pode ser direcionada para um modelo de machine learning em que ele pode fazer uma tomada de decisão de uma oferta para aquele cliente. Poxa, esse cliente, essa pessoa não acessou esse aplicativo nos últimos 30 dias, e é meu aplicativo de e-commerce. Poxa, seja bem-vindo de volta, você faz tempo que você não está por aqui, tome, entregue para você uma oferta personalizada para você voltar a usufruir do nosso aplicativo, voltar a fazer qualquer coisa. Então, esse mesmo dado de streaming, ele tem, quando ele entra num ambiente de dados, ele pode ter esses dois objetivos. Alimentar um machine learning, ou outro, que seria alimentar mesmo uma análise prescritiva, que é quantas vezes a pessoa acessa aquele aplicativo, aquele acesso leva quanto tempo a pessoa fica realmente logada, quais são os menus que ela acessou. Então, todas as informações que são geradas também por eventos, elas servem para o uso da área de negócio, claro, com seu interesse em fazer um melhor uso desse trabalho. Teve um cliente nosso, até trazendo uma curiosidade, que ele pegou e ele utilizou a informação de cliques da tela. Então, cada clique que a pessoa dava na tela, ele usava aquela informação, aquele evento, para definir qual era a melhor área que ele deveria botar o produto que ele quer ofertar mais rápido, dentro da tela. Então, a gente conseguiu gerar a extração dessa informação, a organização dela, e a partir disso, um time de ciência de dados gerou um modelo matemático que dizia em que o ponto extremo direito, eu não sei exatamente qual era o ponto na época, mas era o ponto onde o pessoal mais passava o dedo, e era o ponto onde a pessoa tinha mais probabilidade de clicar para fazer a aquisição de uma oferta de um serviço, enfim, de um produto daquele cliente. Então, tudo isso envolve engenharia de dados, ciência e até mesmo modelos de machine learning. E eu queria puxar um negócio aqui que talvez seja um pouco abrangente, mas enfim, vamos lá, vamos tentar, né? Que é o seguinte, queria entender como é que normalmente vocês fazem, né? Vocês, engenheiros de dados, fazem para lidar com quando o volume ali da necessidade de informações ele é muito grande. Né? Vou dar um exemplo aqui bem bobo, né? Só para colocar aqui como um caso. Né? Então imagina, sei lá, que eu estou usando um Netflix, por exemplo, e toda vez que eu clico ou para escolher um filme, ou que eu estou navegando ali, eu imagino que ele está capturando uma porção de eventos, ele precisa processar isso tudo para poder me conhecer como usuário, e talvez da próxima vez que eu vou abrir, ele vai me sugerir algum filme ou alguma série que eu queira assistir. Né? Mas é muita coisa que está acontecendo com o usuário, se multiplicar isso pelo volume de usuários é um negócio absurdo. Assim. Então, como é que esses dados, como é que normalmente engenheiros de dados fazem para lidar com tantos eventos, tanta coisa acontecendo ali ao mesmo tempo, para conseguir gerar algo que seja útil lá na ponta para ser usado ali para melhorar a experiência do usuário? Tipo, que tipo de ferramenta é usado, que tipo de metodologia, se for o caso, é usado aqui? Como é que normalmente vocês lidam com isso? Não, até é muito interessante assim o próprio processo do Netflix. Ele é um case que é bem conhecido dentro dessa área de dados, porque como é que é feito? Você gera todos esses eventos. Eu, você, o Otávio, nós estamos na nossa casa, cada um tem o seu acesso Netflix, a gente está gerando esses eventos. Isso tudo vai ser centralizado numa plataforma de Big Data da Netflix. Se eu não me engano, a plataforma de Big Data da Netflix está toda em AWS, até isso é público. Era público até um tempo atrás. O dado ele vai estar lá disponível para consumo do cientista de dados. O cientista de dados ele vai acabar fazendo uma primeira mineração com o histórico de informações e vai entender e vai gerar tendências. Ou seja, o Marlon tem uma tendência a sempre, pelo tipo de escolha que ele faz, sempre escolher, sei lá, seriados policiais. Então é esse tipo de seriado que vai ser apresentado. Esse é o algoritmo mais simples que o Netflix produziu, isso há 5 anos atrás, 4 anos atrás. Toda vez que a gente acessar um algoritmo diferente, uma posição diferente dessa tendência, ele vai cruzar e vai ver, poxa, dentro do meu hall de segmentos, quando o Marlon foi lá e clicou num seriado infantil, numa galinha pintadinha. Então isso quer dizer que provavelmente o Marlon está com uma pessoa em casa, uma criança em casa, que da faixa etária daquele tipo de desenho de 0 a 3 anos, então, mas ele também tem aquele foco. Isso vai entrar dentro de processamento do engenheiro de dados. O processo de engenharia de dados já vai estar pronto, mas ele vai trazer isso para uma esteira, e o próprio modelo matemático que o cientista de dados propôs, ele vai pensar, quando a pessoa acessa a galinha pintadinha, se o Edu já fez esse tipo de acesso, o Otávio já fez esse tipo de acesso,
a tendência é que ele acesse também o mundo beta, que é o mesmo tipo de produto para aquele tipo de criança. Mas não necessariamente nesse momento esse vai ser só o foco do Marlon. O Marlon vai receber ainda aquele contexto que ele foi processando ao longo do tempo. Isso é o que é feito em tempo real. O que não é feito em tempo real? Essas informações elas vão sendo capturadas e vão sendo largadas dentro desse ambiente de Big Data. De tempos em tempos, os cientistas de dados, o engenheiro de dados, eles vão propor um retreino para o seu modelo. Que é o quê? Cara, começou a surgir novos produtos, começaram a surgir novos filmes, novos seriados. A gente precisa retreinar e calibrar o meu modelo de dados para que ele seja mais assertivo para aquele perfil de pessoa. Então ele utiliza essa base de dados, e aí sim uma base de dados bem volumosa, mas só que ele não acessa o evento no seu bit, ele já trabalha em cima de uma estrutura mais configurada para esse tipo de retreino do modelo, e ali ele passa a aplicar o modelo matemático e dizer, não, a tendência agora, em vez das pessoas que acessam, sei lá, seriados que nem eu falei ali, policiais, a tendência é que as pessoas que acessem os seriados policiais, devido a esses dados, eles não acessem mais esse seriado X, eles passam a consumir o seriado Y, ou o seriado Z. Então é essa oferta que vai predominar na sua lista. Mas você pode ver que você nunca recebe uma lista exata. Você sempre recebe assim, aqui está algo que você pode gostar. Porque é esse algoritmo que vai sendo retreinado. E aí vai muito também de empresa a empresa. Porque, e aí trazendo um pouco do contexto do Grupo Boticário e o porquê que ele adquiriu a GVB. Isso é legal de trazer também. O Grupo Boticário ele adquiriu a GVB para que ele tivesse continuidade nesse conhecimento. Que não fosse um projeto único, entregue, e que depois esse tipo de retreino, esse tipo de evolução ficasse só com o time lá. Não, ele queria que a GVB entrasse com expertise para ajudar eles, tá? Então tem todo um contexto assim, para que isso continue, porque isso é um processo sempre em evolução. O modelo ele está desenvolvido, ele leva algumas variáveis como base, algumas variáveis como fundamentos para o cálculo. Essas variáveis elas podem mudar, ou simplesmente os dados com que elas se baseiam, elas podem mudar. E isso muda lá o percentual de assertividade daquela oferta. É complexo. Eu admito que muitas vezes eu me enrolo por falar porque é complexo, mas é um trabalho que os cientistas de dados fazem muito bem. Estou aqui processando, é bem interessante. Você já falou do começo, né? Mas vamos lá. Quais ferramentas são interessantes? Eu sou um desenvolvedor, eu sou engenheiro, quais ferramentas devo utilizar, quais linguagens? Imagina que hoje a grande massa da galera está entre Java, Ruby, Go e algumas coisas em Python, né? Então, como é que você recomenda essa galera para entrar nessa área de engenharia de dados? Legal. 90% das pessoas que trabalham com engenharia de dados, elas trabalham com Python. E aí a gente pode colocar junto o PySpark e o Pandas como bibliotecas, porque eles são os mais abrangentes hoje em dia. Podemos encontrar ainda empresas que atuem com o R a nível de engenharia de dados, mas isso está entrando cada vez em desuso, porque o R é uma linguagem muito mais... Ela sempre foi uma linguagem muito mais acadêmica e utilizada por cientistas de dados. Então, é importante conhecer? É importante conhecer, mas não é algo que seja essencial para a execução do seu dia a dia. Também existem empresas que trabalham com Scala. E por que o Scala? Porque o Scala tem algumas características, como ele é baseado no Java, então ele tem algumas características de configuração de troubleshooting que o Python não oferece. Mas aí vai muito também da maturidade da empresa e de quanto ela quer se envolver nisso. Isso fecha o leque de linguagem de programação. De tecnologias. Cloud. AWS, GCP, Azure, Oracle Cloud, Alibaba, Huawei, todas elas, cada uma com o seu nível de característica, com o seu nível de especificação, elas possuem ferramentas de transformação, de desenvolvimento de dados. Aí trazendo, por exemplo, aqui, o GCP, hoje ele tem, dentro da plataforma dele, ele tem, se eu não me engano, 4 ferramentas diferentes para desenvolvimento de aplicações de dados. 4 ou 5, agora até fiquei na dúvida. É o Data Prep, Data Proc, Data Fusion, tem o Composer e... Eu posso estar esquecendo de alguma aí no meio do caminho. Cada uma com a sua característica. Com todas elas você consegue construir um pipeline de dados utilizando o Python.
com todas elas. Qual é a diferença de cada uma? Dataproc, ela é muito mais voltada a processamento de grandes volumes de dados. Então, quando a gente está falando de um treino de modelo, quando a gente está falando de uma mineração de dados que vai levar muito tempo, o Dataproc é o mais interessante, porque ele acaba se tornando mais barato. Se a gente está falando de um simples ajuste de tipo de dados e movimentação de dado de uma base de origem para uma base de destinos, o Dataflow é muito mais simples, muito mais barato. Então, é importante tu conheceres essas tecnologias que as clouds oferecem, porque você vai estar inserido muitas vezes dentro de uma empresa onde a empresa, a stack dela é Microsoft, ou a stack dela é GCP. E você vai ter que acabar se adaptando. Mas quando você entender a diferença entre as ferramentas, você consegue transitar entre as clouds. E é isso que é importante. Então, falando, e aí pegando o exemplo que aconteceu na minha carreira. No início, eu era muito focado em Microsoft. Entrei numa empresa onde a stack era AWS. Me especializei em AWS. Saí dessa empresa para uma empresa que a stack era Azure. E em questão de um mês, eu consegui me adaptar às ferramentas da Azure. Por quê? Porque eu sabia o que era um processo de ingestão de dados, quais eram as ferramentas de mercado que fazem essa ingestão de dados, independente de ter um aprofundamento técnico ou não, eu conseguia, com o nosso amigo Google, entrar, identificar, a documentação das empresas é rica, então você consegue aprender como você transpõe aquele tipo de processo de uma cloud para outra, mas você tem que saber quais são as ferramentas. Então, por isso que é importante. Então, dentro do meu time hoje, eu tenho pessoas especializadas em cada uma das 3 clouds, das 4 clouds principais, que aí eu coloco AWS, Azure, GCP e Oracle Cloud, mas as pessoas elas também conseguem muitas vezes transitar entre essas diferentes clouds, porque ela entendeu o contexto. Então, comparando GCP, Azure e AWS, a gente tem no GCP, a gente tem o BigQuery, base de dados base de dados informacional, serverless, autogerenciado. Azure, eu tenho Azure Synapse, base de dados informacional, autogerenciada, serverless. Eu tenho a AWS, ela lançou recentemente, está em preview ainda, mas ela também tem o Redshift Serverless, que é uma base de dados estruturada, informacional, serverless, autogerenciada. Eu tenho essas 3 estruturas. A forma como eu vou fazer ingestão de dados dentro do BigQuery, do Synapse e do Redshift são similares. Então, por isso, eu preciso entender o conceito, me especializar numa cloud, buscar o conhecimento dentro de uma cloud, entender quais são as ferramentas que eu tenho para transformação de dados, não buscar uma certificação de cara, mas entender efetivamente o conceito. Porque a partir disso, tu consegue transitar entre as outras clouds, conhecendo o que elas têm de componentes. Então, eu sempre digo isso. Essas cloud, a linguagem de programação Python, conhecer pelo menos uma das clouds, e por fim, que é algo que está ganhando muito destaque no mercado, é a utilização da ferramenta do Databricks. O Databricks, ele ganhou muito espaço no mercado, primeiro porque ele estava muito aliado à stack da Microsoft, mas hoje ele é multi-cloud, então você consegue utilizar o Databricks na AWS e no GCP também, mas ele é uma plataforma em que ele levou a estrutura de um cluster Hadoop para a nuvem não vinculado a um provider. Então hoje as empresas que não querem ficar lock-in com um provider de cloud, eles optam pelo Databricks porque nele você consegue construir o código da sua transformação de dados, seja ele orientado a objeto ou orientado a notebooks. Então você consegue testar em tempo real, desenvolver em tempo real e já conseguir obter informação a partir do seu data lake. Você consegue subir cluster de diferentes tamanhos, e falando tamanhos aqui, eu preciso para essa minha execução de trabalho, eu preciso de um cluster com 3 nós, com 10 GB de memória em cada um. Não, mas para esse processamento de machine learning, cara, eu preciso de um super cluster Hadoop com 35 nós, todos os nós com 128 GB de RAM cada nó. Então, tu consegue ter essa maleabilidade e tu paga só pelo uso. Então, o Databricks trouxe essa facilidade para todas as clouds. Então, quando a gente fala em Databricks, ele tem algumas características. Então, o Databricks tem essa estrutura de notebooks, tem a estrutura de você conseguir codificar e aplicar e fazer o deploy de um código dentro dele, seja ele um código em Scala, seja ele um código em Python, um código em R.
ele te dá a possibilidade de tu fazer o consumo dos dados não só com Python, mas também com SQL. Então tu pode, dentro da mesma janela do Databricks, tu pode criar lá, botar um percent SQL, fazer uma consulta SQL no padrão ANSI. No bloco de baixo, tu bota um percent Python, tu consegue trabalhar com Python. E depois rodar tudo isso de forma sequencial. Então, o Databricks hoje é algo que ganhou bastante destaque. E também, por fim, e aí é mais um conceito, buscar entender um pouco o conceito de o que é um Data Lake, o que é um Data Warehouse, o que é um Data Lakehouse, que é um conceito mais novo, que une essas duas grandes massas em um único. Ou seja, quando a gente fala muito em Data Lake, a gente fala de um dado que está disponível para consumo, sem organização, sem garantia de entrega, sem aquela qualidade de dados que um Data Warehouse preconiza desde os anos 80. E o Lakehouse é a junção do melhor dos dois mundos. Então é tu ter dados não estruturados, dados semi-estruturados para consumo de informação, dados em streaming, que foi o que a gente falou, rápida resposta, mas de uma forma estruturada e com garantia e qualidade. Então, na minha visão, são esses itens que a pessoa tem que buscar conhecer, buscar se aprofundar para poder atuar como engenheiro de dados dentro do mercado. E aproveitando esse papo de ferramenta e tal, até que ponto você acha que vale a pena um engenheiro de dados ou uma engenheira de dados aprender um pouquinho sobre machine learning ali, talvez um pouquinho do scikit-learn, que é uma biblioteca bem famosa, um SciPy ali, até que ponto faz sentido a pessoa ela olhar para isso também, ou é melhor deixar isso 100%, assim, integralmente com a pessoa que é cientista de dados? Aí é um outro patamar, como diria um amigo. Edu, assim, quando a gente fala de machine learning, está começando a surgir também, e a JVB ela já se organizou para isso, que é uma outra vertente de atuação, que é o engenheiro de machine learning. Então, eu sempre trago para os meus liderados que a gente não precisa ficar preso numa única ponta de carreira. Tecnologia, a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje eu atuo como head de engenharia de dados, que no momento em que eu me formei lá em 2010, 2011, não existia nem cloud computing. Na verdade existia, mas era algo muito distante ainda. Então a gente tem que continuar evoluindo na carreira. E a evolução desse engenheiro de machine learning foi justamente pessoas que trabalhavam com engenharia de dados no começo e que começaram a buscar o entendimento sobre essas bibliotecas e começaram a trabalhar com o que se chama no mercado também hoje de MLOps, Machine Learning, operacionalização de Machine Learning, que é tu conseguir trazer esse tipo de conceito, porque também não fica muito a cargo dos cientistas de dados. O cientista de dados, que nem eu falei, ele deveria se preocupar muito mais hoje no modelo, no retreino, na execução, na garantia que aquilo está trazendo resultado de negócio. A operacionalização é com engenharia de dados e com engenharia de machine learning. Então, essa operacionalização fica com esses times. Então, quando você tem bem os conceitos de engenharia de dados bem concisos, vale muito a pena você buscar esse tipo de conhecimento, porque pode ser o seu próximo passo de carreira. Porque, e aí trazendo de novo, aí é uma visão muito Marlon, eu sempre digo isso, que olhando para a minha carreira daqui a 5, 6 anos, cada vez mais, devido a essa alta concorrência com os grandes players de mercado, o trabalho do engenheiro de dados vai ser facilitado. Cada vez menos a gente vai começar a desenvolver código. A gente vai estar com ferramentas que vão estar muito fáceis. Hoje a Microsoft tem dentro da stack de ferramentas dela o Data Fabric, que ele permite o quê? Que você simplesmente com 3 comandos você cria um linked service com um banco de dados de origem, faça um select na base e entregue num destino. Eu consigo construir um pipeline no Data Factory, claro, não resiliente a erros, um pipeline simples. Se eu precisar fazer uma extração urgente para um determinado caso, 5 minutos a gente faz a construção do pipeline, drag and drop, entrega do dado, garantido. E ainda orquestrado, então para executar todos os dias. A Microsoft já está fornecendo isso. E essa oferta da Microsoft vai impulsionar as outras clouds. E cada vez mais vão buscar nichos, vão buscar problemas que a gente não tem, que são cotidianos, que são recorrentes, e isso vai se resolvendo. Então o engenheiro de dados tende-se no futuro a se tornar obsoleto. Você é uma pessoa que vai fazer realmente arrastar a caixinha. E isso, quão desafiante vai ser isso para um engenheiro de software que migrou para engenharia de dados?
Cara, talvez não seja mais. Então tem que estar sempre de olho no próximo passo da carreira. E para mim é exatamente esses conceitos de machine learning, porque daí você começa a operacionalizar os modelos e aí perde-se a preocupação, porque o dado vai estar automaticamente dentro da base. A partir de então, como é que eu uso esse dado da base ou esse dado que está vindo por evento? Como é que eu processo ele com o modelo que o cientista criou lá do outro lado? Aqui tem um nicho muito importante a ser explorado e que deve começar a ganhar forma assim que as empresas começarem a atingir um próximo nível de maturidade, onde eles já tiverem seu ambiente de dados bem conciso, a partir de onde eles já começarem a tirar os primeiros resultados efetivos do uso da informação. Então, isso é um nicho que vai começar a abrir portas. Aqui no Brasil, nem tanto no momento, mas fora do Brasil a gente já vê isso. Então, quando a gente fala ali de grandes players como Netflix, Spotify, algoritmos de recomendação, todos eles já têm pessoas especializadas em engenharia de machine learning para garantir essa entrega. Muito bom. Bom, o nosso tempo aqui já se esgotou. Muito obrigado aí, Otávio, aqui pela presença de novo, né? Como sempre, é muito legal ter você aqui. Muito obrigado, Marlon, aí também pela presença. Eu queria deixar esse último minutinho aí para você passar sua mensagem, fazer seu jabá aí, Marlon. Fica à vontade. Obrigado, Edu. Não, então, pessoal, como eu falei ali no início, o mercado de engenharia de dados está crescendo, então só o meu time aumentou 200% em 2021. Em 2022 a gente teve um crescimento um pouco menos acelerado, mas também em torno de 50% quase do time, até porque o time está grande. E quem tiver interesse é uma área muito legal, é uma área que te abre muitas possibilidades, muita proximidade com o negócio. Então e a transformação de informação, transformação de dados está muito em hype em todas as empresas. Então quando a gente fala não só de GVB, eu estou falando do mercado inteiro do Brasil e de fora. Ele está assim, buscando muito profissionais que têm esse tipo de conhecimento, porque é algo que viralizou pelo mundo de uma forma que, no momento em que a gente está de economia mundial, em que a gente está vendo ali talvez uma recessão mundial no futuro, onde a gente precisa fazer bom uso da informação para continuar com as empresas tendo a sua saúde financeira da melhor forma, cara, é um mercado que podem aproveitar que vocês vão ter muita vaga. O déficit está muito grande de profissionais mesmo. Então, como toda TI, mas eu até ouso a dizer que está muito mais alto que TI mesmo. Eu não sei os percentuais desse déficit, mas está bem alto e a gente está sempre com vagas abertas contratando. Não só nós, como outras empresas. Boa, boa. Muito bom. Um abraço aí para ambos, né? Então valeu aí, Otávio também. E até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abração.